Olá, crianças e famílias! Antes de começarmos essa linda história, eu tenho um convite muito especial para vocês. Venham fazer parte do nosso canal. Aqui, nós contamos histórias da Bíblia de um jeito simples e alegre, especialmente para as crianças entenderem o amor de Deus. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho para receber as notificações e venham aprender mais sobre Jesus com a gente todos os dias. Vamos crescer juntos na Palavra de Deus? Agora, preparem o coração para ouvir a verdadeira história do Natal. Vocês sabem que todo ano, no dia 25 de dezembro, muitas pessoas no mundo todo comemoram o Natal, uma festa cheia de luzes, presentes e alegria em família. Mas de onde veio essa data? A Bíblia não diz exatamente em que dia ou mês Jesus nasceu. Os primeiros cristãos não comemoravam o aniversário de Jesus, porque o mais importante para eles era a Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Só muitos anos depois, por volta do ano 336 depois de Cristo, na cidade de Roma, a igreja começou a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. O intuito era lembrar com alegria que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos amar e salvar. Era uma festa para agradecer a Deus pelo maior presente de todos, Jesus. Hoje, o Natal nos ajuda a contar e relembrar a verdadeira história do nascimento de Jesus, que está escrita na Bíblia, nos livros de Mateus e Lucas. Essa é a história mais importante porque é 100% verdadeira e vem de Deus. Vamos começar? Era uma época em que o imperador romano, chamado Augusto, mandou que todo mundo fosse contado num grande recenseamento. Por isso, as pessoas tinham que viajar para a cidade de seus antepassados. José era um homem bom e justo que morava na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Ele era noivo de uma jovem chamada Maria, que era muito especial para Deus. Um dia o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: "Não tenha medo, Maria. Deus está muito feliz com você. Você vai ter um bebê e ele será o Filho de Deus. Você vai chamá-lo de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos pecados deles." Maria ficou muito surpresa, mas respondeu com todo o coração: "Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo o que Deus quiser." Depois, um anjo apareceu para José num sonho e disse: "José, não tenha medo de casar com Maria. O bebê que ela espera é do Espírito Santo. Ele será chamado Jesus, que significa Deus salva, porque ele vai salvar o povo dos pecados." Então José e Maria se casaram, mas chegou a hora do recenseamento e eles tiveram que viajar de Nazaré até Belém, a cidade do rei Davi, porque José era da família de Davi. A viagem foi longa e cansativa, especialmente porque Maria estava quase na hora de ter o bebê. Quando chegaram em Belém, a cidade estava lotada de gente. Não havia lugar nas pousadas para eles ficarem. Então encontraram um lugar simples, uma estrebaria onde os animais ficavam. E foi ali naquela noite especial que nasceu o bebê Jesus. Maria envolveu o menininho em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, que era o coxo onde os animais comiam feno. Naquela mesma noite, nos campos perto de Belém, havia pastores cuidando das suas ovelhas. De repente, o céu ficou cheio de luz. Um anjo do Senhor apareceu e disse: "Não tenham medo. Eu trago uma notícia maravilhosa para todo o mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês vão encontrar o bebê envolto em faixas e deitado numa manjedoura." De repente, apareceu um monte de anjos cantando: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que Ele ama." Os pastores ficaram muito animados e disseram uns aos outros: "Vamos correndo a Belém ver isso que aconteceu." Eles foram depressa e encontraram Maria, José e o bebê Jesus, exatamente como o anjo tinha dito. Contaram para todos o que os anjos falaram, e as pessoas ficavam admiradas. Maria guardava tudo isso no coração e pensava muito sobre o que significava. Enquanto Jesus era ainda um bebezinho, longe no Oriente, uns homens sábios chamados magos viram uma estrela muito especial. No céu, eles entenderam que aquela estrela anunciava o nascimento do rei dos judeus. Então, decidiram viajar muito longe para adorá-lo. Eles seguiram a estrela até chegarem em Jerusalém e perguntaram: "Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer?"
Vimos a estrela dele no céu e viemos adorá-lo. O rei Herodes, que governava naquela época, ficou preocupado e com medo de perder o trono. Ele chamou os sacerdotes e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, como está escrito na Bíblia. Herodes, fingindo ser bom, disse aos magos: vão a Belém e procurem o menino. Quando o encontrarem, me contem para que eu também vá adorá-lo. Mas no coração dele havia um plano ruim. Os magos seguiram viagem, e a estrela foi na frente deles até parar, exatamente sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Eles ficaram cheios de alegria. Entraram na casa, viram Jesus com Maria, sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e deram presentes muito preciosos: ouro, incenso e mirra. Naquela noite, Deus avisou os magos num sonho para não voltarem a Herodes. Então, eles foram para casa por outro caminho. Deus também protegeu Jesus. Um anjo apareceu para José num sonho e disse: levante-se depressa, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. José obedeceu imediatamente. No meio da noite, eles partiram para o Egito e ficaram lá até Herodes morrer. Depois voltaram e foram morar em Nazaré, para que Jesus crescesse em segurança. Tudo isso aconteceu exatamente como Deus tinha prometido na Bíblia muitos anos antes. Os profetas disseram que uma virgem teria um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco, e que o Messias nasceria em Belém. Crianças, essa é a verdadeira história do Natal. Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho, Jesus, para nascer como um bebê humilde, crescer e um dia morrer na cruz por nós, para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Jesus é o maior presente que Deus já nos deu. Por isso, no Natal, nós lembramos dele com alegria, cantamos louvores, oramos e amamos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Feliz Natal verdadeiro, celebrando Jesus, o Salvador do mundo. Crianças, agora que terminamos a linda história do nascimento de Jesus, vamos falar sobre alguns símbolos que vemos no Natal e o que eles podem nos ensinar sobre Jesus, o verdadeiro motivo da festa. A estrela, lembram da estrela brilhante que guiou os magos até o bebê Jesus? Por isso colocamos uma estrela no topó da árvore de Natal. Ela nos lembra que Jesus é a luz que guia a nossa vida, como uma estrela no céu escuro. Jesus disse na Bíblia: eu sou a luz do mundo. As luzes, as luzinhas que piscam nas árvores e nas casas, representam Jesus, que veio trazer luz para um mundo cheio de escuridão. A árvore de Natal, o pinheiro, é uma árvore que fica sempre verde, mesmo no inverno frio e sem folhas. Isso nos faz pensar na vida eterna que Jesus nos dá. A árvore sempre verde é como a esperança que nunca morre, porque Jesus vive para sempre. A guirlanda, essa coroa redonda que penduramos na porta, não tem começo nem fim. Ela nos lembra o amor de Deus por nós, que é eterno e nunca acaba. Os presentes, na Bíblia, os magos deram ouro, incenso e mirra para Jesus. Quando trocamos presentes no Natal, lembramos o maior presente de todos: Deus deu o seu Filho Jesus para nós. Dar presentes é uma forma bonita de mostrar amor aos outros, assim como Deus nos amou primeiro. E agora, vamos falar com carinho sobre o Papai Noel. Muitas crianças gostam da história do Papai Noel que traz presentes, mas ele não é o centro do Natal verdadeiro e nem está na Bíblia. O Papai Noel que conhecemos hoje, com roupa vermelha, barba branca e trenó voador, é uma lenda divertida que as pessoas criaram há muitos anos, misturando histórias, poemas e até desenhos. Ele foi inspirado num homem de verdade chamado São Nicolau, que viveu há muito tempo e era um cristão muito bondoso. São Nicolau ajudava as crianças e os pobres em segredo, porque queria seguir o exemplo de Jesus, que nos ensina a ser generosos. Mas o Papai Noel mágico, que vive no Polo Norte e entrega presentes para todas as crianças do mundo, numa só noite é só uma brincadeira, como um conto de fadas. Não é errado curtir essa história com alegria, desde que a gente saiba que ela é inventada e não coloque o Papai Noel no lugar mais importante. O verdadeiro motivo do Natal é Jesus. Ele é o rei que nasceu em Belém, o Salvador que Deus enviou para nos amar e nos salvar.
Ele é a luz, a vida eterna, o amor perfeito e o maior presente que já existiu. Então, crianças, neste Natal, vamos colocar Jesus no centro do nosso coração. Vamos agradecer a Ele por ter vindo ao mundo como um bebezinho humilde para um dia nos dar a salvação. Que o seu Natal seja cheio da alegria verdadeira que só Jesus pode dar. Amém.